Superman entrou na Zona Fantasma, ele teve que usar a Kryptonita Dourada para derrotar o inimigo? Fique até o final do vídeo para descobrir. Hoje vou contar a história completa da Action Comics número 1070, uma HQ mensal da DC Comics, escrita por Mark Waid e ilustrada por Clayton Henry. Após mergulhar nessa incrível história, farei uma análise crítica, dando a ela uma nota de 0 a 10 para sabermos se ela merece ser lida pelos fãs de quadrinhos. Se você gosta das histórias do Superman ou deseja apenas saber se vale a pena nessa HQ, esse vídeo é para você. Então se ajeita aí onde você está, porque a história está prestes a começar. A história começa na recém-reconstruída Fortaleza da Solidão, nos 52 dias entre a saga Poder Absoluto e a Batalha da Torre de Vigilância. O escritor nos leva para o interior da base de operações do Superman. Em suas estruturas gélidas, vemos um expositor do projetor da Zona Fantasma original. No entanto, algo inesperado acontece. Por algum motivo, o visor do projetor racha. Uma luz muito forte sai do projetor e uma mão sai de dentro dele. Porém, não era uma mão de uma pessoa normal, pois logo aparece mais uma e logo mais outra. Era um ser que tinha mais que 2 braços. Esse ser sai falando em um idioma que parece ser kryptoniano, o qual não podemos entender. Essa criatura sai da Zona Fantasma completamente, nos revelando que é um estranho ser com 3 rostos e 4 braços. E é assim, com o ser falando em kryptoniano, que se inicia a parte 1 do arco Fantasmas da Action Comics. A história corta para a cidade de Metrópolis. Jimmy Olsen, o melhor amigo do Superman, está pendurado de cabeça para baixo em um poste com sua câmera. Ele estava tirando fotos de 2 homens de terno, onde um deles entrega um pendrive para o outro. No entanto, para a surpresa de Jimmy, Superman aparece em frente à lente de sua câmera. Clark chama por Jimmy, que rapidamente pede para que ele se mova um pouco para a esquerda, pois ele está em frente à sua câmera. Superman aproveita para perguntar sobre o que se tratam aquelas fotos, e Jimmy explica que se trata de um controlador da cidade que está recebendo um suborno altíssimo em troca de informações financeiras confidenciais. Então o Homem de Aço interrompe, pois ele estava prestes a cair. Enquanto ele voa com o Jimmy dali, ele pergunta como ele planejava descer daquele lugar. Olsen responde que iria pensar em algo, o que faz Superman dizer que ele não deveria arriscar sua vida por uma história. Jimmy diz que ele é um péssimo repórter por pensar assim, o que é irônico, pois ele não sabe que Superman é Clark Kent. Superman pergunta para Jimmy o que ele deseja de aniversário na semana que vem, e ele responde que deseja um raio de invisibilidade. No entanto, Clark diz que não dará nada do tipo para Olsen. Enquanto eles conversam, Clark ouve um barulho estranho. Era algo que atravessou um prédio de forma super rápida. Por conta disso, o herói coloca o Jimmy no prédio do planeta diário e vai até o local onde havia ouvido o barulho, e começa a atacar com sua visão de calor para destruir os destroços. Ele agradece que é domingo, ou seja, não há trabalhadores no prédio. Mas havia algo estranho. Superman não conseguia entender como era possível alguém ser tão destrutivo e tão rápido. Enquanto Superman estava tentando alcançá-lo, aquele ser que vimos no início da história para, assustando Superman. Enquanto ele lutava com o ser, ele percebe que conhece aqueles homens. Eles são prisioneiros da Zona Fantasma. Eles foram Frankensteinizados juntos e, julgando pelos seus gritos, eles estão loucos pela dor que estão sentindo. Nesse momento, o ser Frankenstein acerta um forte golpe no Homem de Aço. Superman tenta resistir, o agarrando e o levando até o mar. Ele vê que são kryptonianos, com seus poderes, porém pior, pois com seus poderes combinados eles são 3 vezes mais fortes. O que é mostrado nesse momento, pois eles pressionam o Superman no fundo do mar, que comenta que poderia ser esmagado por eles. É claro, se não fosse pela Supergirl, que aparece nesse momento acertando o monstro e o tirando da água. Superman agradece e nesse momento Supergirl reconhece as palavras que eles estão gritando. Clark diz que é quase como se eles não tivessem nada a perder. Eles passaram a próxima hora lutando contra o monstro, porém eles continuaram levando a pior nessa luta. Isso acontece porque, enquanto a criatura está em Metrópolis, eles estão divididos entre lutar contra ela e resgatar os civis que estão em risco. Jimmy aparece ali próximo ao Superman e pergunta o que está acontecendo. Clark diz que ele não conseguiu forçá-lo a sair da cidade. Reforços não adiantariam, pois eles também seriam derrotados. A Zona Fantasma muito menos, pois se eles saíram uma vez, podem sair novamente. Mas Superman tem um plano, que se não der certo, todos ali na cidade estariam mortos. Jimmy pergunta se é kryptonita, porém Clark diz que não é exatamente isso. Superman voa até o nordeste da Etiópia, em um local onde ninguém encontraria o que estava escondido ali. Kryptonita verde poderia enfraquecer um kryptoniano, mas é temporário e não é suficiente. Clark vai atrás da kryptonita dourada, que tem o poder de incapacitar os poderes de um kryptoniano para sempre. Isso só não acontece naquele momento, pois ela está revestida com chumbo, e lá estava Superman, levando essa arma super perigosa para essa briga. Superman tenta planejar como atacaria a criatura com a kryptonita, porém é atingido por ela com sua visão de calor, derrubando o recipiente. Por sorte, ele cai diretamente nas mãos de Jimmy Olsen. Como o Superman foi lançado em uma daquelas pontes da cidade, Kara e Clark precisavam segurar para que ela não caísse. No entanto, eles não podem segurar ela por muito tempo, mas se eles se movessem, pessoas ali iriam morrer. Nesse momento, Jimmy percebe que precisava fazer algo. Ele começa a chamar a atenção da criatura para usar a kryptonita dourada contra ele. Porém, a criatura parte para cima de Superman. Kara se desespera, pois não consegue segurar a ponte sozinha. Clark, muito enfraquecido, diz que não consegue aguentar outro soco e sussurra o nome de Lois. Mas Jimmy consegue atrair a atenção do monstro. Ele liga o relógio, que originalmente é usado para avisar o Superman que ele está em perigo, e o barulho deixa o monstro enfurecido. Jimmy conta de 1 a 5 e abre o recipiente, fazendo com que a criatura caísse em terra. Sim, Jimmy Olsen salvou o Superman e a Supergirl. Minutos depois, Clark diz que eles são muito gratos a Jimmy pelo que ele fez. Na verdade, toda a cidade de Metrópolis é grata a ele. Jimmy pergunta se ele poderia ficar com aquilo. Logicamente, Superman diz que não. No entanto,
Jimmy também percebeu que eles estavam falando algo em kryptoniano e pergunta o que era. Kara, com o rosto triste, disse que eles estavam pedindo para que o matassem. A história corta novamente para a fortaleza. Lá estava Krypto, John Kent, Superboy, Kina, Natasha e Lois, próximos ao projetor atual da Zona Fantasma e a cidade engarrafada de Kandor. Clark diz a eles que precisa da ajuda deles para uma grande tarefa. Ele havia visitado Kandor com Kara para entregar o prisioneiro a eles, para que ele fosse tratado compassivamente. Ele perguntou se eles tinham alguma ideia de como ele fugiu da Zona Fantasma, para que eles pudessem selar a saída. Porém, desde os eventos de Poder Absoluto 2, eles não têm mais acesso à Zona Fantasma. Clark comenta como a zona mudou de um literal vácuo e vazio para algo com sua própria geografia, leis da física e monstros. Algo horrível está acontecendo lá dentro e ele precisava entrar para descobrir o que é. John, seu filho, disse que eles iriam junto com ele. Porém, Clark disse que é necessário que eles ficassem para resolver os problemas da Terra. Lois então diz para Clark que precisa dizer uma palavra a ele. Superman diz que eles já discutiram isso antes. Ela concorda, porém isso não significa que ela não esteja preocupada com ele. Superman diz que há muitos mistérios na zona que ainda não foram solucionados. Lois se preocupa, pois imagina quantos prisioneiros têm raiva da casa de El, e ele concorda que deve ser odiado por muitos deles. Mas se há pessoas ali sofrendo, mesmo as mais sombrias, ele não poderia deixá-las lá. Ele diz para que ela não se preocupe, em breve ele voltaria. E assim eles se beijam. Lois diz que ele estaria vulnerável lá e implora para que ele use o dispositivo para trazê-lo de volta se necessário. Ele promete que tomará todas as precauções e é levado pelo projetor à Zona Fantasma. Clark então, ao entrar na Zona Fantasma, se depara com homens armados apontando suas armas contra ele. E é assim que, por enquanto, termina a história. Mas pera aí, não sai do vídeo ainda, pois agora, como de costume, chegou a hora de avaliarmos essa HQ de 0 a 10 e discutirmos se vale a pena ou não ler essa história. A arte de Clayton é interessante e cumpre bem o seu papel de retratar o Homem de Aço. Gostei muito como ele retrata a Fortaleza da Solidão aqui, trazendo ar gélido para a casa do Superman. O design da criatura é bastante intrigante, 3 ossos, 4 braços, nunca vi nada parecido, e foi muito bem retratado aqui. No entanto, existem alguns momentos que a arte se torna um pouco preguiçosa demais, mas é claro, isso não prejudica a história. Quanto à história de Mark Waid, como de costume, bom trabalho do roteirista. Ele vem trazendo ganchos sobre a Zona Fantasma desde a HQ Melhores do Mundo, e finalmente trouxe ela para a revista Action Comics. É sempre muito bom ver o Superman escoteiro, que deseja salvar até as pessoas mais sombrias, algo que é difícil de ver hoje em dia. Não entendi muito bem porque a criatura resolveu atacar justamente Metrópolis, entre tantas outras cidades, tendo em vista que ela saiu da Fortaleza da Solidão, mas talvez isso seja explicado mais à frente. A dinâmica entre Clark e Lois é sempre muito boa de se ler, e particularmente estou ansioso para saber o que vai acontecer em seguida na Zona Fantasma. Uma HQ 8 de 10 em minha opinião, então com certeza se você gosta do Superman, vale a pena ler a HQ. Mas antes que você saia do vídeo, como você chegou até o final, é porque você está gostando do vídeo. Peço que você demonstre isso deixando seu like e se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo sobre as HQs mais recentes da DC. Aproveite e deixe um comentário sobre o que você achou dessa história. Estarei lendo e respondendo todos os comentários. Considere clicar nesse card, pois eu tenho certeza que você irá adorar esse vídeo. Dados os recados, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!